Ok, eu posso ver, mas isso não existe. Bem, e eu me sentava perto da porta do fundo da classe. Eu sempre me sentava perto da porta porque eu era um garotinho bem problemático na escola. E eu, como quiser, eu estou vendo um ponto, mas que não existe. Posso viver com isso por enquanto. E então ele disse: isso é uma série de pontos que, colocados juntos, formam uma linha, e essa é a primeira dimensão. E isso não existe também, não possui uma forma. Mas isso parecia consistente para mim. Então ele colocou um monte de linhas formadas de pontinhos juntos, que fazem um plano chamado 2D. Essa é a dimensão onde suas histórias em quadrinhos preferidas vivem. E ainda não existe, ainda não é corpóreo. Bem, até, vocês sabem, embora seja um tipo aproximação bizarra, com certa consistência, nenhuma dessas coisas é algo que se assemelha a algo miraculoso. Mas colocando 6 desses planos juntos no quadro negro, temos um cubo. E então ele disse, essa é a terceira dimensão, 3D, que é aquele que vocês existem. Eu estava no fundão da classe e disse, oh meu Deus, como pode ser isso? E eu posso dizer que as outras crianças na classe ficaram assim, tipo, hã? Mas ninguém perguntou nada. Eu nem levantei a mão porque, como sempre, já sabia o que ia acontecer. A porta se abriria e ia ser colocado para fora de novo. Então, eu não quis fazer isso. Então, não disse nada, mas para mim não fazia sentido, porque eu pensei que aquele era um cubo bem peculiar, já que você tem um ponto que não existe e uma linha que não existe, que forma um plano que também não existe. Você simplesmente está diante de 6 planos inexistentes juntos, que não existem. Ou que existem se é que a não existência forma coisas. Você simplesmente não tem nada a fazer com respeito à existência. Porque você tem nada menos que um monte de pontos inexistentes juntos. Então nada existe. E isso não era muito lógico. E eu sempre tive a tendência de ser um ser humano extremamente lógico. E Richard Buckminster Fuller chegou a esta mesma conclusão. Descobri mais tarde que teve mesmo problemas na escola. Ele escreveu sobre isso em seu livro. E ele também não entendia como isso funcionava. E ele achava que isso não estava certo. E nas minhas pesquisas descobri que isso é um antigo enigma, mencionado em manuscritos na antiguidade, de Oriente Médio e por aí. E que também há uma variedade de problemas sobre a 3D, incluso esse é o problema fundamental da nossa forma de compreensão da física e dimensão. E, inclusive, todo o nosso conhecimento é baseado nisso. E isso é a causa de muitos problemas. Esse simples enigma que até hoje está sem resolver e que tem gerado uma série toda de distorção na nossa sociedade e na forma como fazemos física e na forma como entendemos o universo e como nos relacionamos a tudo isso. E vamos ver isso tudo hoje, ver as coisas voltarem ao seu eixo, encontrar a luz no fim do túnel. Estão entendendo tudo até agora? Sim, sim. Bem, eu estava voltando para casa da escola numa noite e eu tinha que fazer um percurso de 1 hora de ônibus para voltar para casa. E isso era porque eu tinha sido expulso de todas as escolas que ficavam perto da minha casa. Então, tinha que ir cada vez mais e mais longe de minha educação de uma forma literal. Mas não deixa de ser verdade, porque assim eu tinha muito tempo para pensar enquanto estava dentro do ônibus. Eu pensava e pensava enquanto tinha que ficar dentro desse ônibus.
Porque eu não consegui viver mais um dia se não resolvesse isso. E nem tinha ideia se alguém era capaz de resolver isso. Ou coisa parecida. Ninguém me havia dito se haviam solucionado isso. E ninguém me disse que eu não deveria me empenhar para isso. Então, eu estava no ônibus pensando que não poderia viver mais um dia sequer nesse planeta, sem saber que raios a dimensão é, afinal. E qual é a dimensão que eu estou? Ou quais eram essas outras dimensões que eu conhecia, ou quais eram as outras energias que eu conhecia. E tudo isso. Então, eu estava pensando e pensando na minha cabeça, eu tinha o objetivo de resolver isso. Até a hora que eu tive que sair do ônibus, e o ônibus estava ficando cada vez mais e mais cheio. Cada vez entravam mais pessoas. E realmente eu estava apertado, sentado naquele banquinho. Esmagado, estava ficando realmente desconfortável. E eu tentando pensar em tudo isso. E eu tenho que achar a solução. Eu talvez tenha que tentar levar a minha mente para fora desse ônibus. Porque estava ficando realmente apertado ali. Então eu expandi a minha mente. Então fui me afastando do ônibus. Então eu vi nos olhos da minha mente o ônibus se tornando um ponto. E me afastei ainda mais e vi a Terra se transformando em um ponto. E cada vez mais vi o sistema solar se transformando em um ponto. E me afastei mais e vi a galáxia se tornando um ponto. E então eu voei de volta para a galáxia dentro do sistema solar. E de volta, bem, eu vi a Terra e eu vi o ônibus. E achei o ônibus e entrei de volta para o meu corpo. E depois de ver isso tudo, eu, uau! Olhei para as minhas mãos e me mergulhei para dentro da minha mão, através dos olhos da minha mente. E vi que ela era composta por pontos. Tem aqueles que chamam esses pontos de células. E mergulhei dentro de uma dessas células. E mergulhei dentro dessa célula com o olho da minha mente e vi que ela era formada por milhares de pequenos pontos, que chamamos de átomos, e mergulhei dentre bilhões de pontos chamados átomos. E mergulhei dentro daqueles pontos, e eu vi que dentro do átomo havia outro monte de punhados de pontos no meio, e então essa foi a verdade, minha primeira visão da natureza fractal do universo. E então eu disse, oh meu Deus, eu já sei como resolver isso. É um ponto dentro de outro ponto dentro de outro ponto, até o infinito. E na verdade a única coisa que realmente existe é o ponto. E dentro desse ponto toda a informação está disponível. Cada ponto forma o todo. Então a única coisa que realmente existe é o ponto. E a partir daquele ponto ou do arranjo de vários pontos é que obtemos toda a realidade. Uau! Eu havia conseguido, estava realmente eufórico. É assim que funciona cada ponto dentro de outro. E cada ponto tem toda a informação. Cada ponto está conectado aos outros pontos em todo o universo. E o universo é uma combinação de todos esses pontos. E todas as coisas que vemos. E isso significa que cada ponto contém uma quantidade enorme de energia e de informação. Então eu estava super eufórico e pensei, oh meu Deus, eu tenho que contar para minha mãe. Eu estava voltando para casa ainda dentro do ônibus, todo eufórico, me sentia andando nas nuvens, já que tinha alcançado toda essa iluminação. Eu estava ao rumo prestes a mudar o mundo. E tudo isso, e cheguei em casa. E esperei minha mãe voltar do trabalho. Oh, mãe, eu acabei de descobrir algo que é realmente importante. Ela sorriu tipo, oh meu Deus, ele descobriu a pólvora, tirou a A na prova e aconteceu algo realmente bom na escola. E eu, mãe, eu descobri que cada pontinho contém o todo. Cada ponto está envolvido com o infinito e conectado com o todo. E depois de explicar tudo isso, ela olhou para mim. Tivesse estado num currículo da escola e ela achou que deveria voltar para o programa curricular.
E ela não é um tipo de pessoa lidada muito às matemáticas, e bem, ela é uma mulher de sangue romana italiana. E ela olhou para mim e disse: de qualquer jeito, hoje mesmo eu não me sinto infinita. Não estou me sentindo muito infinita, então por que você não volta para a matemática do seu currículo? Para as matérias do seu currículo? Vá fazer sua tarefa ou algo. E eu, bem, para falar a verdade, me senti bastante desapontado. Partiu meu coração. E pensei, oh meu Deus, ela estará certa? O ponto contém o tudo, mas o ponto é o limite. E o corpo tem um limite. E se tem um limite, como pode ser infinito? Então, eu tenho que voltar. Facilite sua vida.